glorioso nome, abençoa poderosamente, Senhor, é que eu te peço nesta noite, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e glórias a Deus, aleluia. Unido louvor de palmas para o Senhor. Glorificado seja, exaltado o nome santo do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Hoje é culto das causas, das coisas impossíveis, e também culto da família. E eu creio que cada dia é um desafio, porque o Senhor é onde Ele está fazendo coisas tremendas em nosso meio. Só você vê os noticiários, vemos que tantas coisas estão ocorrendo, mas o Senhor, Ele fez a promessa que os seus Ele livraria de todo e qualquer mal. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Sem mais delongas, gostaria que os amados irmãos abrissem vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. E o versículo 25, em nome do Senhor Jesus. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, e o versículo 25, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que tem como título a parábola do bom samaritano. Deus maravilhoso, aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, capítulo 25. E o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que está nas Escrituras Sagradas? Dizem a respeito disso. E como é que você pretende o que elas dizem? E o homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e toda a tua mente. E ame o teu próximo como ama você mesmo. E a sua resposta está correta, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem estava descendo para Jerusalém, para Jericó. E no caminho alguns ladrões se assaltaram e tiraram a roupa e bateram nele e deixaram quase morto. E acontecendo que um sacerdote estava descendo pelo mesmo caminho, e quando viu o homem, tratou de passar de outro lado da estrada. E também um levita passou por ali, e olhou também e foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali, e quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida enfaixou. E depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e levou-o para uma pensão, aonde cuidou dele. No dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: Tome conta dele, que quando eu sair por aqui na volta, pagarei o quanto você gastar e o mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo ao homem assaltado? E aquele o que o socorreu? E respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo especial para reservado aqui nessa noite. Aleluia. Deus, Ele reservou este domingo para que você viesse buscar a presença de Deus. Deus, Ele tem algo especial para fazer e desenrolar na tua vida. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então nesta noite é momento de crer que o Senhor pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Aleluia. Independente de o que você está passando, do que você está se ocasionando na tua vida, porque Deus é maior para resolver qualquer problema que esteja passando. Aleluia. Curve a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, eu te
glorifico, exalto e engrandeço o teu santo e glorioso nome. Senhor, abençoa o momento, Senhor, que estaremos aqui na tua presença. Abençoa o teu povo, Senhor, fala no particular e na profundidade sobre a minha vida de cada um, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que nós viemos aqui para buscar uma resposta da parte de ti, Senhor, porque o teu povo, Senhor, tem perecendo, está passando por tantas coisas, meu Pai, mas sabemos que o Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor pode mudar quadro nesta história, o Senhor pode mudar circunstâncias nessa história, o Senhor pode mudar, Senhor, diagnóstico aqui nesta noite, meu Pai, e por isso, Senhor, anseiamos ver a tua voz neste momento. Pai, abençoa poderosamente, é que te pedimos nesta noite, e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, e glórias a Deus. E um lindo louvor de palmas para o Senhor, aleluia. E o ministério de louvor com sua continuidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe, dê a vida de cada um dos irmãos que vieram adorar, vieram cultuar o Senhor nessa noite, amém, meus irmãos? Abra o seu coração, vamos adorar o Senhor, sinta-se à vontade, você está na casa de Deus, e a palavra diz que aonde a presença do Senhor está, ali a liberdade, amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Deus, Ele é poderoso, amém, irmãos? Canta assim, ó. Alto está sentado seja
está presente aqui, amém? Amém. Deus está presente aqui. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Canta assim, ó. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade.
mude as coisas de lugar. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Quando a professora Solar diga assim: Deus vai mudar as coisas. Quem está preparado para a mudança de Deus aí? Amém. Deus vai ajustar tudo. Fica tranquilo. Calma teu coração. Deus vai fazer a normalidade voltar para a tua vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Canta assim comigo. Assim como a rosa nasceia corada, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti.
chuva de bênção sobre a minha vida. Diga sobre a minha casa. Diga sobre a minha família. Diga sobre o meu trabalho. Diga sobre a minha igreja. Oh glória. Canta assim, ó. As
abençoe. Amém, irmãos? Se puder se sentar. Glória a Deus. Pastor Emerson. Glória a Deus. Parece bom. Parece maravilhoso. Amém. Glória. Glória a Deus. Não sei se aqui está Parece bom. Parece maravilhoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o santo do nosso Deus. Aleluia. Gratificado seja, exaltado o nome santo do Senhor. Amém. Domingo abençoado da parte do Senhor. Já podemos sentir a presença de Deus em nome Amém. do Senhor Jesus. Gostaria de passar a agenda da semana. Quinta-feira nós teremos culto da vitória, para a honra e glória do nome santo do Senhor. E domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui às 19 horas para o nosso grande culto profético, em nome do Senhor Jesus. Deus estará abençoando poderosamente e grandemente as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que o pastor fizesse alguns seus visitantes. Pode fazer? Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de chamar, colocar-se de pé, nossa irmã Joselaine. Louvado seja o Senhor, nosso irmão Marcelo e o filho Arthur. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto a igreja fica satisfeita com nossos irmãos que nos visitam aqui essa noite? Como a igreja diz nessa noite? Seja bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Nós amamos vocês. Visitante, seja bem-vindo. Fique à vontade, nosso irmão Marcelo, Arthur, a casa do Pai e o Filho tem total liberdade em nome de Jesus. Aleluia. Abrimos oportunidades nesta noite. Gostaria de dar uma oportunidade ao pastor Costa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja, exaltado o nome do Santo Senhor. Aleluia, Deus. Oh, glória. Irmão, também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou deixar um versículo da palavra de Deus que encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, a palavra do livro de Apocalipse vem falando para a igreja de Filadélfia. Ele vem falando exatamente para aquele que está dirigindo a igreja de Filadélfia, ao homem da igreja. Quando ele fala
ao anjo da igreja que diz o que é santo e que é verdadeiro, que tem a chave da vida, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Quando Deus, irmão, Ele abre uma porta diante de ti, Ele abre e ninguém pode se levantar para fechar aquela porta. Quando Ele abre a porta, não seja qual for uma porta de emprego, ou seja qual for uma porta de prosperidade, o inimigo, ele não tem poder para entrar e fechar aquela porta. Por que, pastor? Ele não tem. Porque o Senhor fala que Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Olha só a importância de você e eu estarmos aqui glorificando esse Deus maravilhoso. E Ele ainda fala que conheça as tuas obras. Ele diz aqui, irmão, no versículo 8: conheça as tuas obras. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ainda que você tenha pouca força, mas você guardou o quê? A palavra do Senhor no teu coração, tendo pouca força, irmão. Ainda que você esteja na peleja, mas você crendo que o Deus que você serve, Ele tem poder, irmão, para abrir porta. Ele tem poder para fazer um milagre acontecer. Então, Ele fala que você também e eu não negando o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que Ele fala, Ele tem a chave, irmão. A chave está na mão do Senhor. Só falta você e eu tomarmos posse dessa chave. E hoje é noite de você receber essa chave, a chave da vitória, a chave de Davi, irmão. Hoje é noite de você receber o teu milagre. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Senhor continue abençoando poderosamente. Missionária Lília com a oportunidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus, logo após o evangelista Levi. Com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salve, irmão, a paz do Senhor, bem, irmãos? Amém. Estamos na presença do Senhor. Sabemos que Deus é bom, né? Adoramos o Senhor. E aí nós exaltando o nome dele, não importa a situação. O Senhor é bom o tempo todo. Jeremias capítulo 11, está escrito esse versículo 11. Dei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todavia me alegrarei, todavia, não importa a situação, circunstância, Deus, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Eu dou graça ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida e na tua. Então não importa a situação, não importa a dificuldade, a inquietação, o sistema nervoso, dê graça ao Senhor, irmãos. Quando nós demos graça, o Senhor libera a nossa bênção. Eu dou graça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem permitido, irmãos. Então nessa noite dê graça ao Senhor de todo o teu coração, por aquilo que você não está sabendo ainda que vai chegar nas tuas mãos, por aquilo que o Senhor já está preparando para te dar, pela exaltação que vai chegar na tua vida, por aquilo que você sonha e almeja e vai chegar na tua vida esse ano. Dê graça ao Senhor. Eu dou graça ao Senhor pelas maravilhas. E as palavras louvam ao Senhor. Graças. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária. Evangelista Levi, com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Mateus 6:33. Mas buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Você tem uma porta aberta? Busca primeiro o reino dos céus, Aleluia. e as portas vão se abrir para você. Verdade. Mas primeiro, busca primeiro o reino dos céus. As demais coisas boas serão acrescentadas na sua vida, na minha vida, somente buscar. E quando você buscar, Ele se coloca de pé para derramar a vitória, entregar a bênção a qual você está buscando. Mas busca primeiro o reino dos céus. Não precisa correr pelas bênçãos. Se você buscar primeiro o reino dos céus, as bênçãos automaticamente vão acontecer na tua vida. O milagre vai acontecer na tua vida. O Senhor vai mudar a tua história. Porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em mudar a história. Ele tem prazer em abençoar, renovar, restaurar. Mas busca primeiro o reino dos céus. Não precisa correr atrás de bênção, de porta aberta. Busca primeiro o reino dos céus. Porque Ele está na frente, Ele vai na frente, Ele vai abrir as portas, vai jogando as cadeias principais, tudo perto, para te entregar
Você agradecer por unidade, as promessas de Deus. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Muito também por Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. És maravilhoso. Glória a Deus. És maravilhoso. És bom. Saudades do irmão Papai do Senhor. Amém. Irmão, vou ler uma palavra e vou dar um testemunho rapidinho para os irmãos. Hebreus 11, capítulo 1. Orai, a fé é fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu vou ler essa palavra, irmão. Glória a É Deus. a bênção que Deus me deu. O Aleluia. livramento que Deus me deu quando eu fui trabalhar dia 15 de dezembro, tive um acidente. Aí agora Deus está me dando mais, Ele me deu o livramento para eu continuar andando. Glória a Deus. Quebrou o osso do meu pé, que é a minha perna para trás. Agora o meu médico liberou para mim começar a trabalhar. Eu trabalho em nome de Jesus. Deus é Comecei fiel, aleluia. sábado passado, eu comecei a trabalhar. Glória a Então eu Deus. agradeço ao nosso Deus e a palma do Senhor. Deus aleluia. Deus é o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Deus ele faz cada coisa nas nossas vidas que a gente às vezes não compreende, não entende. Mas Deus ele ainda continua sendo Deus em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Missionário Aurelino, com a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. És maravilhoso. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sala da igreja Santo Grande Pai do Senhor, amém? Amém. Vou deixar o Salmo 23 aqui no Senhor, meu pastor, e nada me faltará. E dá um testemunho muito rápido também. Há poucos dias eu dei o testemunho do meu sobrinho, que foi impensado lá no caminhão, né? E deu o livramento a ele, né? E hoje da mãe dele, pela misericórdia, Deus me mostra as coisas em sonho, pela misericórdia, né? E eu estive na casa da mãe dele, deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu fui uma vez só lá. E então o pastor Colamia também, né? Eu sempre que eu tenho meus sonhos, já posso ir contando para ele já também. Entendeu? Aí Deus me levou na casa dela. E foi uma vez só que eu estive lá, mostrando a escada da casa dela. E daquela escada caía um neném. Mas aí depois, assim, eu no sonho, teoricamente não entende, né? E gente, que neném é esse? Era Deus dando um livramento dela. Ela teve 2 AVC, passou a noite toda da semana passada agora. 8 dias ontem que essa foi para o hospital. Passou a noite toda, mora sozinha. Deus botou direitinho a escada da casa dela, os degraus um em cima do outro, assim, sabe? E ela mora sozinha, o vizinho mais próximo que tem mais acima, mas é um tipo de pessoa que não pode contar. Aí ela passou a noite toda passando mal. E no amanhecer, que ela com muita luta, ela desceu a escada e procurou socorro. Quando chegou no posto de saúde lá, mais próximo, automaticamente já chamaram a ambulância e levaram ela, 2 AVC, saiu sem nenhuma sequela, tudo para a glória de Deus. Eu costumo dizer que sempre em algum lugar tem alguém orando por nós, orando pela igreja, orando pelo... Eu costumo dizer que nós temos que orar até pelo nosso inimigo, aquilo que a gente diz, que acha que não tem, os que a gente acha que não tem, né? Aí mas eu não faço nada para ele, não. Às vezes pensa que não tem, mas às vezes o inimigo está ao nosso derredor, né? Então nós temos que continuar orando e só agradecer a Deus, mas é agradecer do que é pedir, né? Porque eu peço a oração, Senhor, onde meus olhos não podem ir, que o Senhor vai. Orando pela família minha, pela família do pastor Corte, pela nossa igreja, né? E os irmãos continuam orando um pelos outros, né? E a glória da segunda casa, né? É maior do que a primeira. E as honras, glórias ao Senhor, e as palmas logo ao Senhor. Deus abençoe a missionária, em nome de Jesus. Já que Deus abençoe com a oportunidade nessa noite. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus, é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus.
Cheguei do trabalho correndo, mas graças a Deus cheguei na hora certa. E eu queria deixar com os irmãos, lá em Efésios 6, 10, que diz assim: a armadura de Deus. Mas, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e seu poder, porque possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, dentro dos séculos, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havem defeito, tudo fica firme. Estais por firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestida e a couraça da justiça. Irmão, eu quero deixar para os irmãos que nós devemos se revestir da armadura de Deus. É verdade. Aleluia. Porque se a gente fraquejar, não se revestir, vir buscar a força, o poder do Espírito Santo que há aqui, que há no poder do Senhor, ficar dentro de casa, a gente não vai conseguir vencer. Não adianta você vir um dia, não vir no outro, as coisas estão indo bem, ainda já está melhor, já não vou mais. Não adianta, irmão. Está escrito na palavra de Deus. Nós temos que nos revestir no poder do Senhor Jesus. Como que eu faço isso, irmã Damiana? E na igreja? Buscando ao Senhor, orando pelos outros, como diz a missionária. Nós precisamos tanto, irmão, do Senhor Jesus nas nossas vidas, pois como nós precisamos. Às vezes a gente não tem ideia do que o Senhor nos dá o dia inteiro. É livramento dos filhos, é livramento para a gente, é livramento na família. E a gente não dá conta do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Você olha para o céu, tem aquela estrela brilhando e você não tem noção do que Deus está querendo falar com você naquela hora. E muitas das vezes, irmão, a gente presta atenção no que o Senhor quer falar com a gente. Devemos estar atentos, Senhor, nos revestir da armadura do Senhor, orar e vigiar, porque o Satanás está ao nosso derredor, a todo momento querendo nos estragar. A nossa luta não é contra a carne. Precisamos entender isso. Se a gente não entender que a luta da gente não é contra a carne, nós vamos ficar dentro de casa perecendo. Então, irmão meus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A vida do Senhor está breve. Eu tenho passado muita luta, mas em todas as minhas lutas o Senhor tem falado comigo: eu estou contigo, eu estou contigo. Por que eu vou temer se o Senhor está comigo? Aleluia. Não tem por que temer, embora a gente tema, mas não tem por que a gente temer. Se o Senhor está comigo, tudo bem. O Senhor está contigo nessa hora, confie em Deus. Aleluia. E assim eu vou ter oportunidade e as palmas louvou o Senhor. Continua abençoando. Pode dar uma oportunidade. Imagina. Pastora Márcia, oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é motivo de muita alegria, né? Estarmos na casa do Senhor, né? Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer em nossa vida, né? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Eu só tenho a agradecer ao Senhor pelos livramentos, né? Que Ele tem dado à igreja, ao povo, né? Senhor, nós quando oramos, não pedimos só para nós, e sim para a igreja. Né? E eu louvo ao Senhor, que o Senhor tem livrado, tem feito maravilha em nossas vidas. Ele tem feito sobrenatural. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. Lutas temos, provações temos, mas a vitória é maior. Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso. Né? E se nós começarmos a
entender qual é a vontade do Senhor, Ele vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Ele tem feito. Nós precisamos buscá-lo cada vez mais, em espírito e em verdade, né? E eu glorifico ao Senhor, Deus, que o Senhor tem me dado assim, algo assim que só Ele pode fazer em nossas vidas, sabe? Ele tem nos sustentado, tem nos colocado de pé. Vem as lutas, enfermidades, pode vir a prova que for, mas o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece e Ele trabalha em nossos corações. Precisamos entender que temos que ter prioridade para Ele. A prioridade é o segredo da vitória. Então temos que buscar, como o evangelista Levi falou, buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino do Senhor e a sua justiça. As demais coisas Ele sabe o que nós precisamos, né? Então eu glorifico muito esse Deus, que nós possamos a cada dia ficar mais firmes na presença dEle, buscando, orando mesmo, se consagrando em Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém? Eu glorifico e agradeço essa rica oportunidade e as palmas do Senhor. Vamos colocar de pé nessa noite. Gostaria que o nosso irmão Felipe viesse aqui na frente, que foi o aniversariante de sexta-feira. Quinta-feira foi o evangelista Levi, nós tivemos o privilégio de orar por ele. E sexta-feira, bom dia 11, foi o nosso irmão Felipe, que estava aniversariando neste mês de abril, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que o pastor Cosme fizesse essa oração. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nessa noite, meu Deus, teu servo, pedindo mais uma primavera. Ó Pai, Senhor, venha abençoar ele poderosamente naquilo, meu Deus, que ele tem pedido ao Senhor. Ó Pai, eu faço o presente dos céus na vida, Senhor, do Felipe, que ele venha crescer no temor da tua palavra, no temor da tua santidade. Espírito Santo, faz uma grande obra, meu Deus, na vida do teu servo. Como teu servo, Senhor, em tuas mãos, em nome de Jesus. Feliz aniversário para o Felipe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Felipe, louvado seja o nome do Senhor. Vou incomodar os irmãos mais uma vez. Vamos se colocar de pé novamente. Seja o nome do Santo Senhor. É que o ano está voando tanto, irmãos, que a gente já fica até pensando já, né? Louvado seja o Santo Senhor. Vamos colocar aquele que te trouxe a oferta, o dízimo na casa do Senhor. Peço para os irmãos que possam abençoar, porque esta obra necessita e precisa muito da ajuda dos irmãos. Os irmãos que puderem disponibilizar a vontade e o querer que esta obra continue de pé, abençoe esta obra, para que o Senhor venha fazer coisas tremendas e maravilhosas em nosso meio. Por isso eu peço para os irmãos, aqueles que trouxe e também não trouxe, estenda a tua mão direita para o alto. Vou estar orando para você, para que Deus venha abençoar grandemente a tua casa, o teu trabalho, e que o nome do Senhor venha ser glorificado através daquilo que você tem conquistado até o presente dia, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te glorifico, te exalto, te agradeço o teu santo e glorioso nome. Abençoa o teu povo, Senhor, que vai ofertar e dizimar a tua casa. Pai, que o Senhor venha derramar ricas e poderosas bênçãos sobre a vida de cada um. Senhor, que o teu trabalho, Senhor, venha estar cada dia mais
sendo abençoado, Senhor, para que o teu servo seja abençoado, para que a tua serva seja abençoada ali no teu trabalho, Senhor, para que a cada dia o Senhor venha derramar poderosas bênçãos sobre a vida deles, meu Pai, e que o teu nome seja glorificado, e que a tua obra, Senhor, também venha cada dia mais ser abençoado, Senhor, através dos teus servos nesta noite. Pai, eu te peço no teu santo e glorioso nome, abençoa o teu povo, é que eu te peço nesta noite, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e glórias a Deus. Pode sair do teu lugar, depositar aqui no caso de laço, aquele que puder contribuir para a casa do Senhor. Eu creio que o Senhor estará abençoando grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta noite? E quantos necessitam ouvir a palavra de Deus aqui nesta noite? Então, nesta noite, passa a direção ao pastor Joaquim, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um lindo louvor de palmas para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus, meus irmãos, pela rica oportunidade, amém? E mais uma vez nós estamos reunidos na casa do Senhor. Verdadeiramente bom é estarmos nesse lugar, amém? Deus abençoe o pastor Emerson pela direção do trabalho em nome de Jesus, amém, queridos? Meus irmãos, só reforçando para os irmãos, quinta-feira, 19h30, né? Véspera de feriado, né? Então tem um feriado prolongado aí, sexta, sábado, domingo, né? E segunda também, né? Então feriado bastante prolongado aí. Graças a Deus até que enfim vou dar uma descansada, eu estou precisando, né? Então vai ter um feriado prolongado aí, então não deixe de vir quinta-feira, amém? Quinta-feira nós sentimos a falta de muitos irmãos, mas que quinta-feira agora você possa estar presente para receber mais uma grande vitória da parte do Senhor. Então quinta-feira, 19h30, eu aguardo os irmãos para estar aqui adorando o nome do Senhor junto conosco. Não está confirmado, né, mas talvez vai ter um pastor de fora pregando quinta-feira. Ele deixou meio que aberto comigo, não está confirmado, mas talvez o pastor Paulo venha pregar quinta-feira aqui. Não sei, ele deixou em aberto, não confirmou, né? Por causa dos compromissos que ele tem, mas vai ser uma bênção. Então eu aguardo a igreja aqui para a gente louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Queridos, são 8h10, né? Eu quero ser breve nas minhas palavras, para não enfadar os irmãos. Essa semana vai ser bem puxada, preciso dormir cedo, né? Por causa dos feriados. Vou ter que levantar 4 horas da manhã para trabalhar, né? Segunda, terça, quarta, quinta. 4 horas da manhã eu já vou ter que ficar de pé e correndo com o pão de ônibus. Então vai ser uma semana bastante cansativa, bastante puxada, mas vai valer a pena, amém, meus irmãos? Todo mundo precisa trabalhar, né? Levar o sustento para a família, e tudo tem um preço, mas cada esforço que nós fazemos vai valer a pena, amém? Estou feliz pela família ali que nos visita, irmão, Deus abençoe. Então, meus irmãos, muito obrigado pela vida de vocês, que Deus abençoe, que vocês possam levar uma grande vitória da parte do Senhor para ver os irmãos, amém? Um prazer muito grande ter a família aqui com a gente em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 20, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus.
versículo 35. Segundo de Crônicas. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram nos acompanhando nessa semana ali na igreja em Nova Liberdade. Nós estivemos ali levando a palavra. Amém? Amém. E foi uma bênção. Com cada um dos irmãos, teve bastante irmãos nos acompanhando ali, né? Foi uma bênção. Então Deus abençoe. Deus fez uma obra poderosa lá. E hoje aqui não será diferente. Amém? Amém. Quantos acharam a palavra, digam amém. Amém. Segundo de Crônicas, capítulo 20, versículo 35, 36 e 37. Está escrito assim: depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Você diz amém? Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está bem claro para nós. Amém? Está bem claro. A leitura por si só ela fala muita coisa, mas para nós entender o porquê Deus destruiu todos os navios que Josafá e o rei Acasias construíram, nós precisamos entender o contexto do que acabamos de ler. E é simples. Se você ler o versículo de número 31, da onde a gente estamos, nós começamos a leitura no 35. Eu poderia começar no 31, mas para ganharmos tempo, se você ler o versículo 31 do capítulo que estamos, a Bíblia vai falar um pouquinho do Josafá. Esse Josafá aqui é aquele, irmãos, que 5 reis se uniram para destruí-lo, né? Mas por causa da sua fidelidade ao Senhor, o Senhor levantou o profeta e disse assim: Josafá, nessa peleja não podeis pelejar. Aleluia. Eu, Senhor, pelejarei por vocês, e a vitória irá chegar. Então Deus sempre se agradou de Josafá, um homem de Deus, um homem que andou segundo a palavra de Deus, obedecendo, cumprindo os mandamentos do Senhor, respeitando as suas leis, né? Seguindo os passos do seu pai, o rei Asa, um grande homem de Deus. Então Josafá era uma pessoa do bem, e ele reinava, né? Ele reinava em Judá. O país está dividido em dois: Josafá reinando em Judá e Acasias reinando em Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, que toda a riqueza que Israel conquistou, todo o ouro que Salomão lá atrás conquistou, veio de viagens, de embarcações, de navios que Salomão construía para buscar ouro em Tarsis.
para buscar ouro em Ofir. Já ouviu aquela música, Ouro de Ofir? Então, o ouro mais puro estava em Ofir, em Tarsis, né? E a Bíblia diz que Salomão trazia daquele lugar quilos e quilos e quilos e mais quilos de ouro. Por isso, todo o templo do Senhor, a parte de dentro, o piso, tudo era de ouro, porque Salomão conseguiu esse grande feito. Ir a Ofir, né, e trazer de lá muito ouro para a nação de Israel. Porém, o reinado de Salomão passou, o dinheiro já não tem tanto como tinha, e agora chega no reinado de Josafá. E Josafá decide fazer a mesma viagem que Salomão um dia fez, partindo, né, ali da cidade que eles estavam, né, Ezion-Geber. Partindo dali, Josafá então decide novamente construir vários barcos, várias embarcações, para tornar novamente o país rico, a nação de Israel rica. Só que a Bíblia diz, irmãos, que os planos de Josafá eram bons, mas a aliança que ele vai fazer com Acasias não agradou o Senhor. E por que não? Acasias, para quem não conhece, sabe de quem ele era filho? Ele era filho do rei Acabe, aquele que casou com Jezabel, aquele que levou a Israel se afastar do verdadeiro Deus e adorar a Baal, a outros deuses. Então Acasias, ele seguiu o caminho do seu pai, ele seguiu o caminho da sua mãe. Era uma pessoa desviada das coisas de Deus, era uma pessoa afastada das coisas de Deus. E justamente com essa pessoa, o rei Josafá foi fazer uma aliança. E os reis se sentaram, e os reis conversaram, Josafá e Acasias, e decidiram: olha, precisamos ir, né, a Tarsis novamente buscar ouro, para enriquecer o país, para nos enriquecermos, para nos tornarmos fortes novamente, para nos tornarmos potência novamente. E a Bíblia diz que eles entram em comum acordo, e se unem, e fazem uma aliança. E a Bíblia não fala a quantidade de barcos que eles construíram. E não pense você que era um barco qualquer, mas era um barco, segundo os historiadores, de grande porte, de grande tamanho, com espaço, com reservas, para trazer muitos ouros, né, de Ofir, para trazer muitos ouros de Tarsis, muitos metais preciosos. Lá não tinha só ouro, segundo os historiadores, lá tinha prata, lá tinha variedades de metais preciosos. Mas o acordo está feito, a aliança está feita. Uma pessoa do bem com uma pessoa do mal, uma pessoa que anda com Deus e uma pessoa desviada com Deus. O projeto era bom, irmão, pensava no país, pensava em enriquecer os reinos, tanto do norte quanto do sul, pensava-se até na unificação. Porém, a Bíblia diz que eles alcançaram sucesso na construção das embarcações. Eles alcançaram sucesso na primeira fase do processo, que era construir os barcos, que para a época não era coisa fácil, era algo desafiador. Estamos falando de mais de 2.500 anos atrás. Você tem noção do que é isso? As ferramentas? Você tem noção do que é isso? Materiais.
para construir as embarcações, barcos e mais barcos, de grandes portes, de grandes tamanhos. Porém, a Bíblia diz que a primeira parte do negócio deu certo. Os barcos ficaram bons e foram construídos ali em Ezion-Geber. Foram construídos, e esta cidade era um porto, era um lugar estratégico, da onde as embarcações partiam para dentro dos mares, rumos a viagens longas. Mas a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que essa aliança não agradou ao Senhor. O projeto era bom, era. O objetivo era bom, era. O propósito era excelente, era. Mas a aliança não. A aliança não agradou a Deus. E Deus levanta um profeta para falar com Josafá, para falar com o servo de Deus, para falar com ele. E a Bíblia diz que quando o profeta se levanta e Deus usa o profeta para falar com ele, Deus logo fala do desagrado que ele teve. E o texto que eu li, a Bíblia diz assim: porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, porquanto te alilhaste com Acasias, o Senhor destruiu as suas obras. E sabe o que é interessante? Olha o que Deus falou: o Senhor destruiu as suas, o profeta entregou o recado de Deus: o Senhor destruiu as suas obras. E com certeza essa palavra, irmão, chocou Josafá. Ele não sabia o que Deus iria destruir. O profeta só falou que Deus estava destruindo as suas obras. E isso para nós nessa noite é um alerta muito grande. Porque é normal, irmão, é normal na nossa vida quando a gente acerta. Amém? Amém. Quando a gente acerta, todo mundo elogia. Quando a gente acerta, todo mundo aplaude, não é verdade? E é bom isso para nós, porque nos motiva a continuar caminhando para acertar na nossa vida. Mas só tem uma coisa: você pode acertar 50 vezes, mas se você errar uma, essa uma vai sair cara. Você pode acertar, repara para você ver, 100 vezes, mas se você errar uma, a gente muitas das vezes é punido severamente. E a Bíblia acaba de dizer para nós isso. Josafá, um homem de Deus, acertou quase que a vida toda, mas teve uma hora que ele falhou, ele errou, e com o seu erro veio a destruição do projeto. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Irmãos, nós não somos perfeitos. Amém? Nós somos ser humano. A gente erra e não erra pouco. Mas o meu erro não pode ser desculpa para mim continuar errando. Não é porque eu não sou perfeito, não é por eu errar que eu tenho que achar o erro normal na minha vida. Uma certa vez Deus chegou para Abraão, patriarca de Israel, e Deus disse assim para ele: Abraão,
anda na minha presença e seja perfeito. Por que é que Deus falou isso para ele? Por que é que Deus disse isso para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe por que Deus disse isso para ele? Porque Deus sabe, irmão, da nossa capacidade de ser perfeito. Mas por que a gente erra? Porque a gente acha normal. Jesus errou? Jesus errou? Não. Jesus fez tudo certo. Tudo certo. Ele veio como Filho de Deus. Ele deixou tudo. Ele veio na forma, assumiu a forma de um homem. Nasceu, foi gerado de uma mulher. Começou o seu ministério com 33 anos. Terminou com 36. Não é isso, pastor? Ele começou seu ministério com 33 anos, terminou com 36. Foram 3 anos de ministério. Uma fase propícia para errar. Mas ele não errou. Por quê? Porque ele sabia que tinha um propósito. E por mais que oportunidades de erro chegaram até ele, olha aqui para mim, ele preferiu ser fiel ao propósito. E Deus te trouxe aqui hoje para falar para você: seja fiel ao propósito. Pastor, eu não tenho propósito nenhum. Está errado. Eita glória! Pessoas que andam sem propósito têm desculpa para fazer coisas erradas. Propósito. Pessoas que andam com propósito, a coisa fica mais séria. Verdade, Deus. Porque ela sabe que tem um propósito na vida dela. E eu te pergunto aqui hoje, qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito que você tem colocado dentro do seu coração nessa terra? E eu não estou falando de conquistar um carro, eu não estou falando de conquistar uma casa, eu não estou falando de ter um bom emprego. Isso não é propósito, isso aí é trabalho. Se você trabalhar, se você correr atrás, se você estudar, se você buscar um melhor dentro da empresa que você trabalha, você vai conquistar carro, você vai conquistar casa, você vai ter dinheiro. Isso aí não é propósito, isso aí é trabalho. Quando eu falo de propósito, eu estou falando de algo muito maior. Quando eu estou falando de propósito, estou falando de algo muito grande. Repare que o propósito aqui é um país. É um país. É um país todo. É algo muito grande. Independente de uma causa, de uma pessoa. É muita coisa em jogo. E olha aqui para mim, irmão, o propósito era excelente. O propósito ia beneficiar muita gente, mas a aliança foi errada. Então, voltando para o propósito, estipule um propósito na sua vida. Pastor, eu ainda não tenho um propósito. Estipule. Sabe por quê? Quem percebeu que os dias estão voando? Irmãos, os dias não estão passando, os dias estão voando. Repare, já estamos em abril. Já estamos na metade de abril. Esses dias mesmo era dezembro. Nós estávamos encerrando o ano. Esses dias mesmo era carnaval. Semana que vem já é Páscoa. Os dias não estão normal, os dias estão acelerados. Pastor, o senhor está inventando? Não, a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor abreviaria, Ele aceleraria o tempo para que os escolhidos, eu e você,
não se perdesse, porque as coisas iam ficar tão difíceis, mas tão difícil para nós como está hoje. O mundo está um caos. Agora a guerra, ela já não é mais de exército, a guerra agora é econômica. Estados Unidos e China, um tarifando o outro, e o mundo está um caos. O mundo está de cabeça para baixo. A economia do mundo não é mais do Brasil. A economia do mundo está descontrolada e duas nações medindo força. Isso é normal, gente? Sabemos o propósito disso tudo. Estamos preparando, estão preparando a terra para quê? Para duas coisas: para a volta do meu e do seu Senhor, e a segunda, do anticristo. E qual é o seu propósito nisso tudo? Ou você acha que não envolve nós? Não estamos envolvidos. A salvação da tua casa, a salvação do seu cônjuge, a salvação dos seus filhos. Eu não consigo enxergar um propósito maior do que a minha salvação e a salvação das pessoas que eu amo. Como eu disse, dinheiro vai vir com trabalho, o carro novo vai vir com trabalho, a casa nova vai vir com trabalho, e a salvação das pessoas mais importante da sua vida. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Propósito. Deus te trouxe aqui para falar para você. Ande no propósito. Qual é o propósito? E é isso que eu quero que você veja. Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito de Deus ter te escolhido? Qual o propósito de Deus te trazer para a presença dEle? Qual o propósito de Deus olhar para você e dizer: é meu filho, minha filha? Aleluia. Tem um propósito, irmão. E a Bíblia vai dizer, no texto que eu acabei de ler, que eles tinham um propósito. Eles tinham um objetivo, eles tinham algo grandioso para fazer. Mas o servo Josafá, e é aqui que eu quero frisar, e eu já vou terminar. O servo Josafá, o grande homem de Deus, ele fez uma aliança com alguém que não praticava, que não tinha a mesma visão que ele. E isso fez Deus não se agradar do propósito. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você: Deus é aquele que pode fazer o propósito dar certo na tua vida. E repare que quando os navios foram destruídos, olha que coisa, eles nem zarparam. Segundo a pesquisa que eu fiz, os navios foram destruídos no cais. Eles nem chegaram a partir. Deus não deixou nem o barco navegar. Destruiu no porto onde eles estavam. De tanto que isso desagradou o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. O grande Josafá, grande servo de Deus, que cometeu um deslize e colocou tudo a perder. Colocou tudo a perder. A Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo 9, versículo 26, que quando Salomão fez esta viagem pela primeira vez, a Bíblia diz que ele alcançou um êxito tão grande
Quer ver? 1 de Reis, capítulo 9, versículo 26. 1 de Reis, capítulo 9, o versículo 26 diz assim: fez o rei Salomão também naus, ou seja, navios. Aonde? Aonde Josafá construiu, em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aqueles navios e os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão, e chegaram a Ofir, escuta isso, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Salomão alcançou êxito, por quê? Porque Salomão estava sozinho, ele e Deus. Deus deu a direção para ele. Deus deu o aval para dar certo. Amém ou não amém? Ele não precisou fazer aliança com ninguém. A aliança foi entre ele e Deus. Por isso a viagem deu certo. Por isso os navios zarparam, chegaram no objetivo, conquistaram o ouro e voltaram novamente para a nação de Israel. E por isso a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico que teve, porque ele alcançou sucesso. Ele alcançou êxito naquilo que ele propôs a fazer. E por que Josafá então não foi pelo mesmo caminho? Por que Josafá procurou alguém que estava longe de Deus para esse projeto? Um deslize, um único erro, e o projeto foi por água abaixo. O projeto deu errado. Então Deus te trouxe aqui hoje para falar para você. Eu sou Deus que abençoa o projeto. Aleluia. Mas desde que a aliança seja feita com Ele. Aleluia. Se tem alguém que você precisa, que eu preciso para vencer, é de Deus. Aleluia. Pastor, eu preciso de um sócio. Amém. Esse sócio tem que ser de Deus para a sua vida. E Deus vai te mostrar uma pessoa de Deus, a pessoa do bem. Pastor, estou com um projeto grandioso. Pastor, estou querendo mudar o rumo da história. Amém. Deus vai te dar isso, desde que a sua aliança seja com Ele. Aleluia. Desde que a sua parceria tenha Deus como parceiro. Você pode ter quantos parceiros você quiser, mas o principal, nunca se esqueça, tem que ser Deus. Aleluia. Para dar certo, de coração, eu torço para que todos os seus propósitos alcancem sucesso, mas desde que Deus seja o seu primeiro parceiro. Aleluia. Seja aquele que você vai falar antes de tomar qualquer decisão. Seja aquele que você, antes de falar com o parceiro do lado, com o sócio do outro lado, vai ser o primeiro. Vai estar à frente de tudo. Aí, irmão, olha aqui para mim, não vai ter projeto frustrado na tua vida. Não vai ter situação de destruição. Deus destruiu, está claro. E os navios se quebraram e não puderam ir para casa. Deus permitiu nem zarpar. Deus ainda teve misericórdia de Josafá, porque Deus não deixou ninguém morrer. Deus não permitiu o barco partir lá no meio do oceano. Não. Deus teve misericórdia. Mas Deus
não deixou o sucesso chegar para eles. Amém, queridos? Amém. Então olha aqui para mim. Olha aqui para mim e eu concluo a minha palavra. Que o Senhor nos dê esse entendimento. Que o Senhor nos dê essa sabedoria. Amém. Amém. Que possamos ser sábios como Salomão foi. Que possamos ter a santidade que Josafá teve. A vida com Deus que Josafá teve. E olha que coisa, como é que é as coisas, né, irmão? Salomão se tornou o homem mais rico da Bíblia e da humanidade. Se tornou o homem mais rico. Mas lá na frente se desviou do Senhor. Abandonou o Senhor. E Josafá não. Josafá passou longe de ser um dos mais ricos, mas não se desviou do Senhor. Aleluia. Com certeza foi uma grande lição para a vida dele. A destruição dos navios talvez trouxe um grande alerta para o grande Josafá, mas que não precisamos, ter projetos frustrados na nossa vida para andarmos com Deus. Que possamos andar com Deus para que os projetos todos, um por um deles, dê certo na nossa vida. Aleluia. Amém. Amém. Deus tem vitória para nós. Deus de que levamos Ele a sério, desde que andamos com Ele, Deus, desde que tenhamos uma aliança forte com Ele, aí Ele cuida de cada um de nós. Amém? Amém. Esse negócio de que eu sou falho, de que eu sou pecador, não pode ser desculpa para a gente errar tanto. Pensa no povo que erra, é o povo crente. Pensa no povo que vacila, é o pessoal da igreja. Sabe por quê? Porque na mesma Bíblia que está escrito, anda na minha presença e ser perfeito, está escrito assim: filhinhos, não pequeis, todavia, e se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aí o que a gente faz? A gente abusa, a gente erra, a gente faz as coisas erradas, a gente enfia os pés pela mão, aí daqui a pouco a nossa vida vira o que Josafá está vivendo: destruição, investimento destruído, projeto destruído. Mas Deus não nos chamou para isso. Amém? Amém. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para ser uma bênção. E nós vamos ser em nome de Deus. Você pode dar um lindo louvor de palma para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Se coloque de pé, quero orar por você. Glória a Deus. Se coloque de pé, feche seus olhos e deixe eu orar pela sua vida. Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, por este culto, por estarmos na tua presença. Senhor, o Senhor nos sonda e nos conhece todos os nossos caminhos. Senhor, eu não quero trazer a desculpa de que não somos perfeitos. Eu não quero trazer a desculpa de que somos falhos. Não, nós somos teus servos, nós somos teus filhos e temos a obrigação de dar um bom testemunho, de sermos pessoas que erramos pouco. Na nossa vida, Senhor, tem que ser mais acertos do que erros. Nós temos que acertar mais do que errarmos mais. Por isso, Senhor, estamos aqui reconhecendo que precisamos de Ti, precisamos da Sua sabedoria, precisamos do Seu entendimento, Senhor. Por isso, Pai, eu oro pedindo que o Senhor seja com cada filho e com cada filho nessa noite. Ajuda ele, ajuda ela, Senhor, naquilo que ele tem e ela tem probabilidade de errar. Traz o entendimento, a sabedoria, para que o teu filho e a tua filha
venha ser uma bênção, para que os projetos venham a dar certo, para que as coisas, Senhor, venham a fluir com normalidade, para que a bênção seja completa. Senhor, eu oro para que o Senhor dê entendimento, para que o Senhor abra o entendimento, como o Senhor abriu o entendimento de Salomão. Salomão uma certa vez orou pedindo sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. E Deus deu tal sabedoria para ele, que ele se tornou uma potência, se tornou um dos maiores homens da Bíblia, tanto em sabedoria como em prosperidade. Senhor, e nos ajuda a ser sábio dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no trabalho, na vida secular, que não venhamos ser pego em deslize, que não venhamos ir pelo caminho da desobediência, que a nossa aliança seja, em primeiro lugar, com o Senhor e com a nossa família, com o Senhor e com aqueles que têm a mesma visão que temos, do céu, da tua palavra, do teu reino. Aí, meu Pai, as coisas tendem a dar muito certo na nossa vida. Pai, chegamos ao final dessa reunião, e muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que vieram adorar nessa noite. Agora nós vamos voltar para a nossa casa, e que o Senhor nos leve em paz e em segurança, que o Senhor nos guarde e nos livre pelo caminho, nos livre da bala perdida, do carro desgovernado, nos livre do acidente, do assaltante, todo mal, tudo que não provém de ti, que possamos chegar em casa em paz e em segurança. Senhor, amanhã é segunda-feira, é mais uma semana desafiadora, é mais uma semana que vamos ter que matar um leão por dia, e que o Senhor fortaleça nossas mãos, que o Senhor guarde cada servo e cada ser, e que seja uma semana de bênção e de grandes realizações, e que estamos vigilantes, que possamos estar vigilantes a cada proposta feita, a cada oportunidade que bater na nossa porta, porque vai bater muitas oportunidades. Agora a escolha vai ser nossa. Então ajuda o seu filho a escolher certo, ajuda a sua filha a escolher certo, para que eles possam ter bom êxito e alcançar a vitória. Deus, assim nós te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que há de fazer, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Digo obrigado, Jesus. Obrigado. Faz a mão de concha e receba a bênção. Mais uma vez agradecendo a família pela visita. Deus abençoe os irmãos, viu? De coração mesmo, tudo de bom. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Receba a bênção. Ó, quinta-feira, 7h30 tem mais. Vem receber uma grande vitória da parte do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Dê um lindo louvor de palma para Jesus. Dê a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã. Deus abençoe a todos. Que Deus conceda a vitória a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.